Ok, essa é a primeira questão da lista de exercícios, certo? Essa questão que eu fui sorteado, e essa é a primeira, que é a 26. Então, vamos lá. Está escrito o seguinte: calcule fy de 2, 1 e menos 1. Esse é o ponto na derivada parcial de y, de f de x, y, z, que é a função, certo? E a função é a seguinte: y sobre x mais y mais z. Então, primeiramente, para encontrarmos a derivada de fy nesse ponto, nós temos que fazer a derivada parcial dessa equação aqui. Então, a forma que eu escolhi para resolver essa derivada parcial foi pela regra do quociente, que é a derivada da primeira vezes a segunda menos a derivada da segunda vezes a primeira. Tudo isso sobre a segunda ao quadrado. E substituindo essa daqui nessa fórmula, essa equação aqui nessa forma do quociente, fica da seguinte forma: derivada parcial em relação a y de y, que é a primeira, vezes x mais y mais z, que é a segunda, menos a derivada parcial da segunda, que é x mais y mais z, em relação a y, vezes a primeira, que é y. Tudo isso dividido por a segunda ao quadrado, que é x mais y mais z ao quadrado. Tá certo? Então, os próximos passos é só o seguinte: vamos derivar aqui, que é derivar essa equação, que é y, em relação a y, vai dar 1. Então, derivando dá 1. E essa aqui apenas repete, que é x mais y mais z, menos, derivando essa daqui em relação a y, o x e o z fica sendo tratado como constante. Então, esse daqui fica sendo 0, esse aqui fica sendo 0. Se o x ou o z estivesse acompanhando o y, eles iam se repetir aqui embaixo, nesse 1. Mas aqui, como não estão acompanhando, estão somando. Se estivesse multiplicando, eles iriam acompanhar. Mas como estão somando, eles vão sumir, que vai ser tratado como constante. Então aqui 0 e aqui 0, fica só o y. Então, derivando o y em relação a y, fica 1. Colocamos aqui. E o y apenas repete. Então, continuando aqui, esse fica 1 que multiplica x mais y mais z, menos 1 que multiplica y. Então, se 1 multiplica y, fica o próprio y. Só que esse menos aqui vai fazer o jogo de sinal com y aqui. Então, vai ficar menos y. Esse menos y a gente vai cortar com esse mais y aqui, porque nesse caso também vai multiplicar tudo por 1 e vai permanecer a mesma coisa. Então, vai cortar esse y com esse menos y, vai ficar só xz. E aqui embaixo permanece do mesmo jeito. E essa é o resultado da derivada parcial. Esse é o resultado da derivada parcial, mas só que a questão está pedindo para a gente calcular a derivada parcial de y, que já calculamos, mas só aqui no ponto 2, 1 e menos 1. Então, vamos substituir o ponto nessa fórmula que nós já encontramos. Então, substituindo a derivada de y, vamos ficar com 2y e menos 1, que é o ponto, e basta substituir na fórmula, certo? No x aqui, a gente coloca 2, está multiplicando por z, nós colocamos entre parênteses, e z é menos 1, então vamos colocar 2 que multiplica menos 1. E embaixo tem o x, colocamos o 2, embaixo somado com o y, que é o 1, e somado com o z, que é menos 1. Como ele vai fazer o jogo de sinal aqui, eu coloquei em parênteses. Tudo isso ao quadrado, embaixo. Em cima vai ficar 2 vezes menos 1, vai ficar menos 2. E aqui embaixo do mesmo jeito, vamos pegar esse menos com esse mais, vai dar menos. E esse menos com esse positivo, vai dar 2 aqui embaixo. Esses dois vão se cancelar, vai ficar 2 ao quadrado.
Então, vamos apenas repetir esse menos 2. Esse 2 ao quadrado dá 4. Então, pegamos menos 2 sobre 4, essa já é a resposta. Mas ainda dá de simplificar, então a gente pega e divide por 2 em cima e embaixo, que fica menos 1 sobre 2, ou seja, menos 1 meio. Então, a derivada parcial de y no ponto 2, 1 e menos 1 é igual a menos 1 meio.